Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de adoção. Eu sou Sávio Bittencourt e nosso curso está integralmente no nosso canal para você poder partilhar, curtir, usufruir, tá bom? Se inscreva lá e vem conosco nessa construção do conhecimento em conjunto. Chegou a hora da gente falar a respeito do estágio de convivência, né? Está previsto no artigo 46, caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo de 90 dias, prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Esse estágio, ele está tratando aqui, nós estamos tratando do prazo para adoção nacional. Para adoção internacional, a regra específica, lá no parágrafo terceiro, diz que é de 30 a 45 dias, né? Então, nós vamos tratar do estágio agora nacional de 90 dias. Na adoção internacional é menor, de 30 a 45, e se pensar em 45 dias, sendo que ele é prorrogável por uma vez, né, esse estágio de convivência, é, e pode chegar a 90 dias na adoção internacional, o que é muito, porque as pessoas, nem todos os países as pessoas têm férias de 30 dias, né? Geralmente os juízes fixam o estágio de convivência menor, no prazo de 30 dias, justamente em função da necessidade desse estrangeiro que vem adotar trabalhar no país de origem, né? Mas isso é um assunto para depois. O que nos interessa agora é saber a natureza desse estágio, qual a sua finalidade, né? Ele tem duas finalidades objetivas. Uma, analisar a vinculação da criança com a família, analisar a criação desse vínculo e o grau de convivência e relacionamento que essas pessoas estão alcançando com essa criança e com o adolescente. E, sobretudo, uma outra finalidade é verificar se essa convivência e a formação desse vínculo, no caso concreto, está atendendo ao melhor interesse da criança. Então, a dispensa desse estágio de convivência é excepcionalíssima. E só pode existir no caso do parágrafo primeiro desse artigo 46, parágrafo primeiro, que diz que ele pode ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal em tempo suficiente, ou seja, a criança já está na guarda daquela família. É muito comum que no processo, até no processo de destituição do poder familiar, dada a tutela de evidência de que aquela família contra a qual se propõe, em face da qual se propõe a ação de destituição do poder familiar, é evidente que aquela família não vai se reorganizar ou as pessoas não vão mudar o seu comportamento em curto espaço de tempo para ter sua criança de volta, fica evidente que a solução final será a destituição do poder familiar. E veja, quando essa ação é proposta, já foram tentadas reintegrações familiares ou essa tentativa já foi arduamente estudada pela equipe técnica de apoio ao juízo. Então, quando essa ação é proposta, muitas vezes já se tem clareza de quem são essas pessoas, pais biológicos, da impossibilidade dessa reintegração. Então, é muito comum, e é quase a regra geral da prática forense, que o juiz, liminarmente, logo no início do processo, já coloque a criança em família substituta daquela família que a criança vai ficar futuramente, para já ir cumprindo esse estágio de convivência. Então, você chama pelo cadastro, pelo Sistema Nacional de Adoção, a pessoa efetivamente lá cadastrada, que está na vez de ser chamada para aquele perfil de criança, para que ela passe a exercer a guarda dessa criança. É uma guarda legal. Ela é dada por um prazo X e ela pode ser renovada enquanto o processo está em andamento, até que esse processo se encerre e aquilo se transforme em adoção pela decisão judicial de adoção. Então, muitas vezes, o estágio de convivência de criança institucionalizada se dá dessa forma, ou de criança que ainda não está institucionalizada, mas já não tem mais onde ficar, né? Então, você já liminarmente no processo de destituição do poder familiar, aquela criança já pode ser colocada na família que será sua futura família adotiva, já começa como família de guarda. A guarda que é dada provisória é uma guarda que dá todos os poderes inerentes ao poder familiar, né, de exercício, de proteção, etc. Então, essa criança passa a poder viajar com esses pais, passa a poder residir com essa família guardiã, que serão seus pais no futuro, se não são, porque a adoção ainda não foi deferida. Que ainda há uma condição de adotabilidade em construção, que é o desvencilhamento dessa criança da família de origem. O cortar desse laço através da destituição do poder familiar, né? Então,
esse estágio de convivência, ele pode ser prorrogado por uma vez, está no parágrafo 2º A, mediante decisão fundamentada, né? Em alguns momentos você ainda tem dúvida se aquela adaptação está se dando corretamente, isso pode acontecer. E veja, nós não estamos tratando de adoção só de bebês, nós estamos tratando também de adoções de crianças que eventualmente são adoção de grupo de irmãos, adoção tardia, né? Adoções interraciais, adoção de criança que tem algum tipo de doença, algum tipo de deficiência. São adoções mais exigentes do ponto de vista de atenção. São adoções que nós chamamos muitas vezes de adoções necessárias, porque são as crianças que eventualmente estão disponíveis para adoção, têm um perfil de crianças um pouco mais velhas e precisam também ser amadas e adotadas. E aí, essa fase de estado de convivência é essencial porque tem que haver uma vinculação mútua, tanto dos adotantes, que foram chamados para resolver isso, eles não são os bandidos, né? Eles não são os criminosos, eles não fizeram nada, eles só são adotantes, eles estão querendo completar a família deles. E a criança que vem para essa família. Então, nós temos que olhar na direção da construção desses vínculos e se isso está se dando de forma a proteger o melhor interesse da criança. Porque, eventualmente, se isso não está, esse processo pode ser interrompido e se buscar uma nova família para essa criança. Isso é o ideal? Não. Mas é o necessário diante de uma adoção que vai frustrar a criança no futuro em função da falta de adaptação. Muitas vezes, nesse momento, se quer culpar os futuros adotantes por qualquer insucesso que ocorra nesse estágio de convivência. Mas nem sempre é assim. Eu lembro, muitas vezes já havia até processos, ação civil pública para cobrar indenização da família em estágio de convivência pela devolução da criança. E, eventualmente, isso realmente pode existir. Então, eu queria deixar claro o seguinte: o estágio de convivência foi criado para proteger a criança. Ela é o principal sujeito de direitos das relações que ela vivencia. E é no seu intuito que esse estágio ocorre, para ver a vinculação da criança. Os adultos aí envolvidos, eles também não são mágicos, eu não tenho obrigação de fazer coisas que são complexas, de se tornarem simples de uma hora para outra, nem de fazerem mágica. Então, eventualmente, não acontece essa pacificação da relação, aceitação da autoridade do pai e da mãe, e se geram muitos conflitos internos nessa família a partir dessa convivência. Então, em determinadas hipóteses, essas pessoas podem tentar extinguir essa relação, anunciando que isso ocorreu, e isso é péssimo para a criança. Nós temos aqui que analisar. Bom, se nós aplicarmos a todas as pessoas que têm estágios de convivência frustrado a responsabilidade objetiva, sempre elas serão culpadas. Mas isso não é juridicamente admissível. Nós temos que fazer aqui a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Ele tem que ter dolo ou culpa. Ou seja, se ele devolve a criança por uma futilidade, se ele devolve a criança porque ele não está querendo enfrentar uma crise de autoridade que ele precisa enfrentar, eventualmente pode ser devido a uma indenização. As pessoas que vão para o processo adotivo têm que saber que, mesmo nesse estágio de convivência, elas geram expectativas para a criança que são expectativas justas, de uma família perene, e o fato da devolução dessa criança por um motivo injusto, por um motivo irrelevante, faz com que ela piore a sua situação emocional. Então, é natural que essa pessoa seja eventualmente condenada a pagar e custear os tratamentos que são adequados a correção do que ocorreu e, eventualmente, algumas outras coisas. Isso sim é possível e plausível, uma indenização, porque aí há concretamente culpa por parte desses pretensos adotantes. E eu, particularmente, tenho horror à devolução de crianças. Eu sou um militante da adoção que luta para que essas devoluções não ocorram. No grupo de apoio à adoção que eu fundei, Quintal de Ana, quintaldeana.org.br, nós temos um grupo de gestação, aquelas pessoas que estão esperando, que é um grupo de apoio às pessoas que estão à expectativa de serem pais, e temos o grupo de acompanhamento depois da chegada da adoção. Todo esse serviço é oferecido gratuitamente.
E esse grupo de acompanhamento é justamente para essas primeiras crises, para essas primeiras fases, né? Porque a criança testa o limite dos pais. Ela já foi tão desapontada por adultos que ela não confia em adultos. Então, às vezes, esses testes podem levar os adultos à loucura, né? Já tinha gente que começou a ficar assim, ameaçado de morte pelo filho adolescente na fase de adaptação. E é duro lidar com isso. Então, há certas circunstâncias tão, tão desgastantes, tão impactantes e tão ameaçadoras que podem justificar uma devolução. Eu digo isso com meu coração sangrando, mas não dá para punir um sujeito que vive no estado de convivência quando aquela criança, eventualmente, aquele adolescente revela uma psicopatia ou revela algum tipo de coisa que ele não tem capacidade de lidar humanamente e que não é exigível que ele aceite. Então, quando há uma devolução, nem sempre essa devolução é culposa e nem sempre essa devolução vai determinar a existência de uma responsabilidade civil por parte do pretenso adotante, né? Daquele que estava no processo de adoção. Mas também há a possibilidade dessa responsabilidade civil quando essa devolução é feita de forma injustificada, ou por motivo irrelevante, ou por motivo que o adotante soubesse previamente, porque ele passou pela habilitação, ele passou por curso de formação, ele foi informado que ele teria que enfrentar. Então ele não pode alegar que está surpreso em função daquilo que todo mundo passa no processo de adaptação da adoção, né? Então, aqui é um problema muito delicado e que temos enfrentado nos tribunais, né? O Ministério Público de primeira instância, muitas vezes com aquela energia que lhe é peculiar, propõe a ação para obter indenização por parte da criança em função das devoluções, mas nem sempre essas ações são confirmadas no Tribunal de Justiça. Algumas são porque consegue-se verificar efetivamente que houve uma devolução sem justa causa e outras não. Outras, o tribunal mais maduramente tem refletido a respeito dos laudos e dos pareceres psicológicos, mostrando que as pessoas foram surpreendidas por atividades e ações que colocam em risco a vida das pessoas, que colocam em risco a sanidade das pessoas ou a unidade da família e, eventualmente, aquela relação não formou laços de afetividade e afinidade que justifica a sua manutenção. É para isso que existe o estágio de convivência. Veja, não é um test drive para saber se o adulto gosta da criança. Isso precisa ser afastado. Essa é a futilidade. Não gostei porque eu queria uma criança que me obedecesse, né? Não gostei porque fez pirraça, não gostei porque fez uma coisa errada. Essas coisas vão acontecer e essas coisas têm que ser suportadas porque quer ser pai e mãe, porque isso vai acontecer com todo filho. Agora, inclusive para essas crianças que sofreram lesões emocionais porque foram traídas por adultos anteriores, é claro que essa manifestação, uma hora a manifestação dessa dor, ela pode existir nesse novo relacionamento e eventualmente trazer problemas de adaptação, mas são problemas superáveis. Por isso que o grupo de apoio apoia a família justamente nessa hora que ela está passando por esse problema, para evitar a devolução, né? E é essencial que o poder público tivesse um programa para isso, né? Mas só se faz programa hoje para a família biológica. A família adotiva parece que não é família para efeito de política pública. Salvo exceções, tá? Municípios que têm esses programas instalados, que são raríssimos, mas existem. Então, esse estágio de convivência, ele é feito a favor da criança para monitorar o seu vínculo, para monitorar se aquela relação é o melhor interesse dela, mas também vai atender o adulto no momento em que aquela relação se tornar insuportável para ele, por motivos que são justificados e dão aquilo que a gente chama de justa causa para que essa adoção não seja concluída e aquele relacionamento, aquela convivência seja desfeita. É doloroso, é raro, mas a gente tem que admitir que essa hipótese exista, porque é para isso que está aqui. Também nós não queremos que as pessoas sejam martirizadas. Nós precisamos ter para comprar elas um olhar de interesse jurídico que elas têm, né? Então, tem que haver uma interpretação do ponto de vista da criança e, excepcionalmente,
se aceitar aquelas hipóteses em que a convivência se tornou absolutamente sustentável. Porque às vezes um adolescente ele vem entusiasmado com a adoção, mas depois ele desiste de adotar os pais, né? Aquele consentimento dele para de valer e ele começa a fazer coisas muito, muito, muito perigosas. E nessas, e estou falando de casos concretos que eu vi, gente. Eu não estou falando de pirracinha nem de coisas naturais da adolescência e desobediências naturais da adolescência. Os filhos adolescentes fazem coisas horrorosas, independentemente se são biológicos ou não, né? Desobedecem, mentem, fazem coisas, e você enfrenta isso como pai, como mãe, é seu papel. Mas há certos tipos de ameaça, há certos tipos de perigos que efetivamente as pessoas não são obrigadas a passar. E só nessas hipóteses uma devolução ela é assimilável, né? Só a extinção da convivência, a extinção do processo de adoção e o término da convivência é aceita nessas hipóteses mais graves, que são excepcionais. Geralmente as pessoas passam por algumas tormentas, mas superam essas tormentas e conseguem fazer uma relação segura. Para isso existe o grupo de apoio à adoção e existem também os equipamentos públicos que podem ser chamados a ajudar. Conselho tutelar faz os encaminhamentos necessários, porque a nova família, ainda que em formação, é família para fins de direito e está sob a proteção do Estado, né? Só para concluir, a adoção internacional, ela obriga a, o seu cumprimento no território nacional, né? A criança só sai daqui depois de adotada. Então a pessoa tem que vir para cá. Por isso que o prazo é menor, é de 30 a 45 dias, porque essas pessoas têm que enfrentar uma viagem e largar seus empregos lá, por um período de tempo que elas têm que negociar com seus patrões, com a sua vida, enfim, com todas as obrigações que ela tem na sua vida. Então a adoção internacional tem um prazo menor, mas também está sujeita à prorrogação se tiver algum tipo de problema, né? São essas considerações gerais sobre o estado de convivência. É um tema polêmico, deixa aqui a sua opinião, né? Se você conhece algum caso triste de devolução ou algum caso bem-sucedido em que a pessoa conseguiu superar as suas dificuldades e permanecer com a criança, eu também gostaria de saber. Grande abraço e até a próxima aula.